Bom dia. Queria cumprimentar todas as mulheres pretas que se fazem aqui presente nesse auditório, em especial na imagem, na figura importantíssima para mim da Maria Silvia, da Cláudia Luna, que são minhas mais velhas. Quero agradecer também na pessoa da Ana Carolina, que é vice-presidente da Comissão da Mulher, Neuci, também, que nós temos uma relação muito importante para construir as nossas imagens, e muito importante saudarmos as nossas mais velhas, as nossas mais novas. Eu estou muito honrada de fazer parte dessa mesa. Quero cumprimentar a mesa, que se faz aqui presente, as minhas colegas que falarão depois de mim. E estou muito feliz justamente para falar de uma autora muito importante para a minha pesquisa no mestrado. Hoje eu sou mestranda na Universidade de São Paulo. Pesquiso sobre afetividades e o samba, então fico muito feliz em poder dividir com vocês, fazer as pazes com essa casa, porque sou advogada também, e a Ana, especialmente, agradeço a Ana por nunca desacreditar de mim, porque eu falei, não quero, ela vem, você vai falar da sua pesquisa. Então, divido com vocês um pouco sobre o pensamento de Bell Hooks. Bell Hooks é uma figura importante para pensar a mulher negra. Bell Hooks vai nascer como Glória, né, Glória, mas ela vai adotar esse nome da sua bisavó justamente para honrar. Gente, eu estou passando aqui, estou esquecendo de passar aqui, desculpa. Eu queria pontuar uma coisa muito rápida aqui na minha bio, gente. No começo desse ano, eu estive nos Estados Unidos para fazer um intercâmbio de African Descendant, e eu me emocionei muito de ver muitas mulheres, especial porque nós estamos em todos os espaços, é impressionante. E lá eu estava com 35 países. E hoje eu estou muito honrada em poder dividir com vocês essa imagem. Eu quero que vocês olhem para o lado e observem esse auditório. Isso aqui é muito especial. A gente está numa casa que é muito simbólica para a gente estar aqui dentro desse espaço. Então, eu quero que vocês se olhem e vejam, de fato, o que a Carol falou mais cedo sobre a nossa diversidade enquanto mulheres pretas. Tá? Então, essa imagem aqui é a que eu vou levar para eu me fortalecer a partir de vocês. Muito obrigada. Tá? Não poderia deixar de falar isso. Então, eu vou acompanhar por ali, que aí eu consigo, acho que ali eu consigo ver se está mudando. Oh, meu Deus. Oh, Jesus, eu sou canhota, calma, tem paciência. Foi. Então, a Bell Hooks, ela nasce como Glória, né? E aí ela vai nascer numa cidade segregada do sul dos Estados Unidos, e ela vai adotar esse nome de Bell Hooks para honrar sua bisavó, justamente por esse contexto segregacionista, e ela, né, viu isso de perto. É importante pontuar que os Estados Unidos, de fato, é um país que tem essa segregação ainda muito demarcada nos dias de hoje. Imagina quando Bell Hooks nasceu. Então, a segregação racial se faz presente nos espaços lá, né? Então, para ela honrar a sua bisavó adotando esse nome, tem uma coisa que é o que a gente faz aqui. A gente vem à mesa, a gente sauda, a gente fala das nossas mais velhas, a gente fala das nossas mais novas. Quem não entende essa dinâmica, não entende o que é ser uma mulher preta, porque o tempo todo a gente está honrando a nossa mãe, a nossa avó, a nossa bisavó. Isso tem um peso social e político, adotar o nome da bisavó. Ela vai adotar esse nome, mas, em contrapartida, ela coloca o nome minúsculo. Quem já teve contato com a obra de Bell Hooks vê que ela assina minúsculo, justamente para que ela consiga enfatizar a sua escrita e não o seu nome. Isso é um ato de muita, eu não diria nem humildade, é um ato de muita coragem ela fazer isso, né? Porque numa sociedade branca, patriarcal, o nome é tudo que um europeu tem. É tudo que um europeu tem. Não é à toa que, na sociedade brasileira, quando a gente vai falar de ancestralidade, uma pessoa branca, ela vai falar assim, o meu nome é português, o meu nome é italiano,
porque ela quer demarcar que ela está nesse território, sim, mas que ela tem para onde voltar. E muitas vezes nós, pessoas pretas, a gente não sabe para onde voltar. Então, quando a Bell Hooks faz essa trajetória de honrar o nome da sua mais velha, da sua ancestral, sua bisavó, é justamente demarcando para sempre na obra dela de onde ela veio. Como é que é aqui, gente? Ai, meu Deus do céu, eu estou perdidinho com esse negócio. Vocês me perdoem. Bom, sobre a vida acadêmica de Bell Hooks, né? Ela vai estudar nas maiores universidades dos Estados Unidos. E o que significa isso? Isso demarca Bell Hooks num espaço em que muitas de vocês se encontram hoje. Pioneirismo, né? O pioneirismo ele tem uma força importante, que é para conseguir assentar os caminhos que Maria Sílvia trouxe para a gente quando ela foi, no começo da sua jornada enquanto advogada. Mas, ao mesmo tempo, tem a dor do pioneirismo. Ninguém fala sobre a dor do pioneirismo. E falar de afeto, e falar de afetividade, falar de construção de mulheres negras, é falar também de quem está olhando para essas mulheres. Então, quando ela colocou o seu corpo lá em Stanford University, colocou o seu corpo, né, na Universidade de Southern California, Yale, City College of Newark, ela realmente estava abrindo um caminho, que é o que a gente brinca, arrombando, né, gente? Ela estava realmente vindo com o pé no peito e falando, meu corpo negro vai vir aqui e vai produzir. E a gente sabe, eu estou na Universidade de São Paulo hoje, é um ambiente de disputa. A fala para uma mulher preta é um ambiente em que demarca o seu corpo. Por isso, quando você tiver, né, nós aqui, quando a gente estiver se ouvindo, às vezes vai ver duas mulheres pretas conversando. Uma está falando do filho, a outra está falando do casamento, a outra está falando a gente fica falando vários assuntos ao mesmo tempo, mas a gente está se entendendo. Porque tem muita coisa para falar e só uma outra mulher preta entende a fala de uma outra mulher preta. Então, acredito que a fala, já vai dizer Grada Quilomba, para trazer aqui para essa questão da fala, estamos no momento de tirar as nossas máscaras de ferro. Cada uma de vocês está tirando a máscara de ferro quando, num sábado de manhã, vem aqui e se presta a ouvir uma outra mulher preta. Então, eu agradeço a escuta ativa de vocês. E agradeço o que nós estamos dialogando aqui, vai reverberar e vocês vão dialogar também. E falem. Se alguém parar de ouvir vocês, faz de desentendida, continua falando. Tem que fazer assim mesmo. Bom, em relação à produção de Bell Hooks, né? A produção de Bell Hooks é muito vasta. Ela foi uma pessoa muito ativa em vida. Ela morre em 2021. Então, assim, ou vira ancestral em 2021, vou me corrigir aqui. Se vocês acessarem o YouTube e procurar Bell Hooks, vocês vão achar muito vídeo de Bell Hooks, por exemplo, né? A gente está falando da decolonização do pensamento e uma das formas de produção é a nossa fala. Apesar dela ser muito ativa academicamente falando e ter estudado nas maiores universidades dos Estados Unidos, ela foi uma pessoa muito ativa em relação à sua produção intelectual. E a Bell Hooks, ela vai beber da fonte. Bom, quem conhece a Bell Hooks vai saber disso. Mas ela vai beber da fonte de Paulo Freire. E Paulo Freire estava bebendo da fonte de quem? É isso que eu quero chegar com vocês. Paulo Freire estava bebendo da fonte dos trabalhadores. Quem é a massa operária e trabalhadora no Brasil? Pessoas pretas, né? Então, a gente circula. O princípio da circularidade, para nós, pessoas pretas, do professor Tássio Ferreira, é muito importante. Ou seja, o conhecimento nosso, ele é circular. O nosso conhecimento não vem só de uma produção escrita. É muito importante que a gente escreva, e é por isso que a gente está ocupando e retomando. Eu gosto mais da ideia de retomada, né? Nós estamos adequando essa palavra, dizendo ocupando nada. Esse, como diz a nossa... Ai, gente, me fugiu o nome dela. Ela fala do pedaço da torta. Se alguém lembrar essa referência, por favor, me ajude. Eu não quero a sua torta, eu quero um pedaço da minha torta. Você está com a torta inteira, eu quero só um pedaço. Né? Então, a Cida Bento, lembrei o nome dela, ela fala, quando ela vai falar de igualdade no Brasil, igualdade racial, ela fala, mas vocês estão querendo ocupar tudo agora? Não. A gente quer o pedaço da nossa torta que você que está comendo há muito tempo já. Né? Então, é bom ter essa imagem, porque uma torta a gente vê vários pedaços, e são os pedaços que a branquitude vem consumindo e não quer dividir. Mas, espera aí, vocês estão comendo às nossas custas.
né? Então, essa produção intelectual dela é muito fundamental, porque ela vai, nos anos 80, com Maya Angelou, com Audre Lorde, ao lado das contemporâneas dela, né? Maya Angelou, Audre Lorde, e estou falando no contexto americano, tá, gente? Obviamente, se a gente trouxer para um contexto ameríndio, temos nossa colega Monique, que vai dizer mais sobre Lélia Gonçalves, que também é contemporânea de Bell Hooks nesse sentido de produção intelectual. E que vão, Patrícia Huy Collins, enfim, são mulheres pretas que estão na academia puxando a corda. Essas mulheres, eu gosto que vocês imaginem a cena do que estar num cenário onde os Estados Unidos têm apenas 13% da sua população negra, e você, nos anos 80, você já está dentro da academia. Se hoje, nos anos 2023, é muito difícil, imagina lá atrás, onde você não tinha o eco de vozes negras. Nas professoras, nos professores, ninguém era negro dentro da academia. A gente sabe onde que a negritude estava demarcada nesses espaços, né? Infelizmente, são lugares de muita honestidade, mas era onde eles estavam querendo empurrar a gente para a subalternidade. Então, ela vai ter essa produção de raça, gênero, classe, e ela vai ser uma crítica da indústria cultural. Você vai ver, por exemplo, a Bell Hooks tendo a ousadia, está no YouTube, tá, gente? Ela vai ter a ousadia de criticar a Beyoncé. Não me olhem com essa cara, calma. Mas por quê? O que é importante para a Bell Hooks? Ela entendeu muito cedo que o feminismo, e aí já para começar, bom, só um detalhe aqui antes de eu falar do feminismo, ela não usa o termo interseccionalidade, que é da Crenshaw, né? Da Kimberly Crenshaw. A Crenshaw, ela demarcou esse nome, interseccionalidade, uma advogada negra que vai estudar, que vai nos Estados Unidos disputar no seio ali da corte essa discussão sobre interseccionalidade, que nada mais é do que as avenidas de identidade social que a gente ostenta, ou seja, a avenida de mulher, como a Ana falou, eu tenho a minha avenida de mulher, mas eu também tenho a minha avenida de negra, né? E aí, como é que eu vou fazer a intersecção? Eu gosto da ideia que ela traz de... isso é a Crenshaw falando. Uma avenida que faz uma bifurcação, né? Ou seja, a nossa negritude feminina, ela se encontra dessas duas vias. Como é que eu vou falar que eu sou só mulher ou que eu sou só negra? E outras interseccionalidades, né? Ou seja, eu sou uma mulher cis, mas outras mulheres são atravessadas com a identidade de gênero ou de sexualidade. Então, é importante a gente pensar nessas avenidas que fazem ou como a Conceição Evaristo vai trazer, as encruzilhadas, para que a gente possa, de fato, se apossar da nossa identidade na sua forma mais plena possível, né? Então, ela vai... Assim, quando vocês assistirem um vídeo de Bell Hooks, vocês vão rir, gente, porque, assim, ao invés dela falar interseccionalidade, ela fala assim, precisamos acabar com o imperialismo supremacista, branco, capitalista, patriarcal. Então, ela fala essas 5 chaves. Por quê? Porque essa teórica ela tem uma preocupação de ser muito didática e chegar com os termos em todas as pessoas. Então, uma coisa é a gente falar interseccionalidade, outra coisa é a gente falar imperialismo, ou seja, estamos sob uma chave de países do norte global que detêm o capital, né? Que roubaram o capital todinho do sul global. E supremacista branco, porque dentro da realidade americana, e por que não se apropriar para trazer para a realidade brasileira, todos os sistemas de poder são encabeçados por pessoas brancas e, adivinha, homens, né, gente? Ó, pasmem. Capitalista, porque a divisão de riqueza ainda fica à luz desses homens brancos de meia idade, né? Patriarcal, porque, adivinha, são os homens ainda que gestam toda a política de monetária, né? Então, ela vai usar essa terminologia. Deixa eu passar aqui. Ah, não está indo, gente? Foi? Bom, eu coloco aqui essa questão do pioneirismo dentro do feminismo e eu coloco negro entre parênteses e vou explicar brevemente por quê. Gente, está tudo bem até aqui? Vocês estão acompanhando? Então, ninguém dorme, por favor, que eu estou olhando aqui. Plá, vai o negócio. Bom, o pioneirismo, por quê? Ela abre, né? Ela abre o
caminhos. Ela vai trazer, mas assim, como ela foi uma mulher contemporânea, Bell Hooks, gente, isso, ela vira ancestral em 2021. E até 2021 ela estava fazendo palestra, ela estava dialogando com outras identidades sociais, né, com população LGBTQIA+, ela estava dialogando com a indústria cultural e a produção muito contemporânea. Então, ela é uma mulher que realmente teve esse pioneirismo. Mas, de novo, eu reitero, o peso, que é o que a gente não fala, o peso do pioneirismo, o peso de ser a única advogada negra, o peso de, sabe? Tem esse peso que, quando a gente vai pensar na desconstrução da mulher negra, não é bonitinho ser a única preta do lugar, né? Não é tranquilo ser a única preta do lugar. Eu vou contar uma breve história para vocês, muito rapidamente. Eu estava na Suíça, ano passado, e a Maria Silvia, a gente não se conhecia presencialmente ainda, a Maria Silvia é minha aluna do inglês. E aí ela falou assim, olha lá minha professora! E a gente não se conhecia presencialmente, a gente naquele cenário extremamente branco. E a Maria Silvia vem e fala assim, a minha professora. Eu olhei para a Maria Silvia, gente, a minha vontade era falar assim, eu só estou aqui por causa dessa mulher, sabe assim? Então o pioneirismo, eu não tenho como não falar dessas mulheres, porque o pioneirismo a Maria Silvia, a Cláudia Luna, me permitiram estar sentada nessa mesa, gente. Então, tem um peso, e eu agradeço por vocês terem aberto esses caminhos, mas eu sei o quão difícil é ser uma mulher preta na sociedade. O quão difícil é. E eu estou aqui para dizer que entendo cada vivência de vocês, porque a gente passa em menor ou maior grau, a gente entende o quão é difícil ser mulher negra na sociedade brasileira. Mas, para não dizer também o quanto é difícil, e o quanto que essa imagética, ela também traz um poder, né? A gente está aqui para dizer justamente, o Nego Bispo ele vai falar que a gente não produz alianças, que, na verdade, o que a gente produz entre nós, quilombos, pessoas pretas, quem está aí nesses corpos dissidentes, quem veste corpos dissidentes, na verdade, são alianças que... Eu estou tentando lembrar, gente, eu sou péssima para nome acadêmico. Como que chama isso? Confluência. A gente não está aqui para produzir aliança. Ele diz assim, ó, bom, aliança, a gente vai atravessar um rio, eu pego na sua mão, a gente atravessa o rio. Chega lá, beijo, tchau, valeu, falou, tchau. Agora, confluência, a gente se respeita, a gente se adequa, a gente se ouve, a gente se olha no olho. Então, trazendo aqui essa questão de Bell Hooks para pensar nesse pioneirismo, apesar dela não usar, ela não usa, né, feminismo negro, porque ela acha que isso causaria, naquela época, uma rachadura no que estava se propondo a trazer de ideias, né? Então, ela vai ser uma crítica que, a partir da sua... Ela não usava esse termo também, esse é um termo de Conceição Evaristo, da sua escrevivência, mas da sua escrita a partir da experiência. É isso que ela fala. A minha escrita, ela é feita... Ai, gente, eu estou olhando para lá toda hora, socorro. A partir da experiência. A Bell Hooks, como eu mencionei nesse encontro com o Paulo Freire, se apaixona mesmo por uma pedagogia transgressora, né? Então, ela vai escrever sobre como que a gente pode... Ensinando a Transgredir é uma obra que eu gosto muito dela, porque ela vai trazer caminhos para mostrar o quanto que o nosso corpo ele transgride normas sociais. É transgressão no sentido de radical da palavra, raiz. Radical vem de raiz, né, gente? A etimologia da palavra radical vem de raiz. Então, quando você rasga o véu, o tecido social, eu gosto muito dessa imagem, quando você rasga o tecido social para você ensinar a partir do que você produz, ou seja, da sua presença. Muitas vezes a gente ensina só estando presente, né, como a Cláudia Luna mencionou mesmo. Então, o papel dela dentro do feminismo foi justamente trazer uma consciência e um letramento racial. Então, ela colocava o dedo na ferida mesmo. Assim, ela falou, olha, gente... Então, ela dizia assim, mulheres negras, eu não estou aqui para convencê-las de que o feminismo vai mudar a vida de vocês. Eu estou aqui para a gente ir de bando para lá e a gente mudar o feminismo. Então, tem um caminho diferente por aí, né? Então, ela se coloca nesse lugar de engajamento político e crítico a partir da prática e da experiência.
cuja várias linguagens, né? Então, o corpo é uma linguagem, a fala é uma linguagem, a escrita é uma linguagem, né? Que feminismo é esse? Porque quando as mulheres brancas, a gente já cansou de ouvir isso, mas é bom dizer, né? Enquanto as mulheres brancas estavam dizendo assim, eu preciso trabalhar, meu marido não me deixa trabalhar. A gente não tinha marido e a gente já estava trabalhando, sustentando os nossos. Então, assim, a gente parte de pontos muito diferentes. E não é tão longe. Muitas de nós cresceu aqui sem pai. Muitas de nós sabem que o encarceramento em massa levou os nossos homens. E muitas de nós sabem que o sistema tal como posto cooptou os homens negros para um sistema extremamente violento. E hoje a gente está fazendo esse movimento de falar de afetividade de corpo justamente para transformar e criar um letramento entre a nossa comunidade em que a gente possa se olhar e ver nos nossos corpos pessoas subjetivadas, pessoas negras que tenham características diferentes, personalidades diferentes e que a gente consiga honrar cada uma dessas pessoas. O feminismo hegemônico, que eu coloco como branco, né? Mulheres brancas são intolerantes a ouvir. Ah, desculpa, gente. Agora foi. Então, mulheres brancas são intolerantes a ouvir. Por que será, né? Como o Grada Quilomba vai falar dessa máscara de fé, o que elas não querem ouvir, que a gente vai continuar falando, né? Por que será que as mulheres brancas muitas vezes fecham com a masculinidade branca e não fecham com as mulheres pretas? Será que é porque elas voltam para casa e a empregada doméstica é uma mulher preta? Ou será que ela prefere se ver como uma executiva do que trazer uma colega sua que também está no doutorado? Mulheres pretas estão no doutorado hoje. Mulheres pretas falam inglês, falam francês, falam português. Né? Então, hoje não tem mais essa desculpa. Mulheres brancas serão aliadas ou mulheres brancas. O constrangimento faz parte, tá bom, gente? Tá tudo bem. O constrangimento ele é uma força pedagógica. Então, eu me constranjo muitas vezes quando eu estou ouvindo, por exemplo, uma pessoa que tem uma vivência LGBTQIA+. Eu me constranjo porque eu não sei o que é essa vivência. E esse constrangimento faz com que o meu olhar se modifique e crie uma crítica para o meu pensamento. Então, é uma crítica de impulso, de movimento. A gente está em movimento. E tem uma coisa que eu acho muito importante pensar, que a Bell Hooks também vai dizer isso, a gente não quer ser igual. Acho que vale a pena a gente falar aqui, já que a gente está visando justiça social, a gente quer ser subjetivizado, a gente quer ser sujeito. Ninguém quer ser igual a ninguém. Eu posso me identificar com várias de vocês que estão ocupando aqui essa alguém me ajuda, gente? Plenária. Mas no fim do dia, eu sou Monique, tenho a minha história. Mesmo a minha xará aqui, que é preta, e Monique também, no fim do dia, a gente tem histórias muito diferentes para contar. Então, as mulheres brancas perpetuaram essa relação de serva e senhora. Está na hora de quebrar isso. E no campo acadêmico, isso não modificou. Tem um texto da Audre Lorde, que eu gosto muito, estamos trabalhando esse texto, que é um texto que vai falar da raiva. E ela fala com brilhantismo tão lindo de por que as mulheres negras são raivosas? Por que a gente tem raiva? Eu tenho raiva, gente. Eu tenho muita raiva, eu tenho ódio. E por que eu tenho ódio? Por que eu tenho raiva? Porque eu sou interditada na minha personalidade o tempo todo. Então, como é que a gente assiste um cenário onde mulheres foram colonizadas, estupradas, violentadas, e eu vou estar sorrindo? Essa história, como a gente viu na mesa de hoje, não está longe. Essa história está 2, 3, uma mulher negra para trás de nós. Muitas de nós aqui teve as suas mães empregadas domésticas. Eu sou um caso desses. Então, a mulher branca fechou com a branquitude, mas não voltou para olhar o feminino dessas mulheres negras. E está na hora de olhar para isso, né? Então, o papel da Bell Hooks era criticar severamente as mulheres brancas dentro do feminismo por serem hegemônicas, não prestarem atenção na vivência de mulheres negras e lésbicas.
Quer dizer, e outras vivências, né? Hoje a gente tem mulheres trans também. Que irmandade é essa, né? A gente vai ter cunhar o nome... Gente, me ajuda o nome da intelectual de novo. Sororidade. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus? Dororidade. Alguém me ajuda? Dororidade. Quem que fala da dororidade? Esqueci o nome da intelectual. Não é a Cida Bento que fala da dororidade. Mas, basicamente, a dororidade são as dores são compactuadas entre mulheres pretas. Eu vou lembrar até o final, gente. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Dororidade, some tudo. Que é isso, né? Havia uma piedade, muito obrigada. Havia uma piedade, ela vai cunhar esse termo dororidade. Mulheres negras, é isso, a gente estava aqui uma do lado da outra, que a gente só olhava assim, não falava mais nada, já entendeu, né? Então, tem uma leitura de mundo que a gente pode tecer essa literatura a partir das nossas vivências. Talvez o canal mais eficiente seja a escuta. Será que você não está se letrando porque... Será que o seu letramento está vindo ou não está vindo porque você está se letrando o suficiente? Mas vocês falam muito difícil, eu não entendo o que vocês falam. Primeiro que nem tudo é para entender mesmo, tá, gente? Às vezes a gente fala uns português mesmo que é para ninguém entender, né? Umas linguagens aí que é para... Você viu? Você estava falando... falou outro idioma mesmo, tá? Mas tem coisas que a gente tem as nossas bifurcações, e são nessas bifurcações que a gente se encontra. Apertei alguma coisa sem querer aqui, gente. Alguém me ajuda? Socorro. Eu acho que eu desliguei. Então foi. Bom, então, o feminismo, agora para nós, advogadas, né, que estamos aqui compondo a tribuna, feminismo aqui é sobre conquistas de direitos. Gente, a Constituição brasileira, Maria Sílvia, as nossas mais velhas que estão aqui, que estão há 1000 anos no direito, gente... A Constituição Federal é impecável, é uma das mais bonitas. Quando a gente vai para a ONU, a gente escuta o Brasil, a cada 10 frases, 5 é Brasil. Porque as pessoas falam, não, veja o caso do Brasil, excelência em legislação, porque a gente é excelência em legislação. Agora, e a aplicabilidade? A gente é excelência. Lindo. Você abre assim a Constituição Federal e fala, gente, o povo é feliz lá, viu? Por isso que só fica no carnaval, não é assim que eles falam? Por isso que está toda hora no carnaval, porque o povo vive lá. Mas, assim, não é o que acontece. Então, a conquistas de direitos é fundamental para a gente pensar uma sociedade em que viva sobre a égide de uma sociedade feliz. Né, o direito à felicidade. Quando eu adentrei a USP, eu pensei assim, gente, eu estou indignada com o direito. Não tem amor na Constituição. E as pessoas diziam, você está viajando. Não, gente. Felicidade, amor, é o que constitui o nosso direito à vida. Para a nossa humanidade acontecer, a gente tem que ter motivo para ser feliz. Então, conquistas de direitos é muito fundamental, né? Então, o feminismo é sobre liberdade de ser quem é. A Ana falou essa frase, é isso mesmo, liberdade de ser quem é. Se eu quiser vir aqui com o meu cabelo, hoje ele tá um negócio meio Black Panther aqui, tá, gente? Mas, assim, no geral, eu tô com uma cabeleira desse tamanho mesmo, e que tem a liberdade de fazer a sua trança, sua nagô, né? Que você tem a sua liberdade de você prender o seu cabelo, que você não precisa ser domesticada por essa sociedade branca patriarcal, em que quer o tempo todo dizer, agora vai vir a enxurrada, desculpa a minha colega da Barbie, mas dizendo, trazer até essa figura de mulheres, de outras Barbies, né? Porque quem cresceu nos anos 80, anos 90, a gente viu o quão era difícil ter um cabelo crespo. O quão era difícil ter um cabelo crespo. Né? E acredito que o seu trabalho vai justamente em contraponto a essa concepção de uma branquitude hegemônica que, além de branca, era magra e loira. Quer dizer, Brasil, assim, Gisele Bündchen entregou, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, deixa eu passar aqui. Estamos acabando, gente. Bom, enquanto feminista, focou mais no racismo dentro do movimento, né? Do que, é isso que eu falei para vocês, do que convencer mulheres pretas a serem feministas. Ela não estava muito nessa pegada. Ela estava assim, gente, precisamos falar de uma opressão sexista. Precisamos falar de um país, de um lugar regido, né? E aí, já passando para o próximo slide.
precisamos... Toda vez que está assim, entre... Parente sou eu, tá, gente? Não é a Bell Hooks, não. Então, assim, está em jogo o essencialismo do homem, branco, sobretudo europeu, que se intitulava neutro. Ou seja, foi o que a Ana falou. Quando a gente vai ler um livro... Isso é difícil, né, gente? A gente abre um livro e a gente não consegue fugir daquele homem branco com óculinho. Não dá um ódio? Você fala assim, é um homem branco com óculinho que está escrevendo. Só que assim, aí façam esse exercício, e pessoas brancas sobretudo, a biblioteca de vocês, e olhem a cara dos autores. E convidem os mais novos a fazerem a mesma coisa, olhar a cara dos autores, de quem a gente está lendo. Porque, infelizmente, a gente está tão imbricado nessa imagem do homem branco do óculinho, meia-idade, que aí a gente não consegue pensar que aquela produção riquíssima de uma psicanálise, de uma antropologia social, de uma psicologia social, sabe, uma coisa, meu Deus, isso aqui é prêmio Nobel. Aí você fala assim, um homem branco de óculos, com certeza. Aí você abre, é uma mulher preta, gente. Tem muito, isso na academia acontece muito. A gente está lendo e a gente... Não, vamos olhar a cara aqui do autor que a gente está lendo. Até para a gente poder criticar, né? A gente tem uma crítica mais avassaladora sobre aquelas produções que são... que muitas pessoas aqui já estão circulando nesses espaços onde a gente tem essa preocupação. Mas é um convite também pensar. Quem são essas pessoas que estão moldando o nosso imaginário social de intelectualidade, né? É muito comum a gente ser exotificada ou a gente ser colocada naquele lugar assim, você é linda, você é maravilhosa, você não sei o quê, mas nunca vão falar para você da sua intelectualidade. Você é inteligente, você é maravilhosa, sabe assim, elogiar a sua produção. Então é um convite também que a gente precisa fazer, né? Pensar nas nossas produções. Então, ela também vai falar que o patriarcado ele é estrutural, assim como o racismo e o patriarcado, eles são estruturais. O que significa isso? Quando você fecha os olhos e vê o homem de óculos branco, significa dizer que isso daí já está tão introjetado que até a sua criança, né, graças a Já, morena já vai nascer diferente, já vai ser crescida em uma sociedade diferente, onde esse imaginário social ele já não é tão presente, mas a gente viveu a política anterior, né? E até essa gestão mesmo, a gente olha quantos homens pretos, quantas mulheres pretas estão nessa gestão atual, né? Quando a gente vai falar, não estou falando de nível OAB, não, estou falando de presidência da República. Quantos homens pretos a gente tem? Ah, a gente tem um sim, o Silvio Almeida. Aí fica aquela coisa de ser sempre o mesmo nome. Só que somos plurais, pensamos diferentes. E é importante que tenhamos pluralidades para que a gente crie um tensionamento, inclusive dentro da nossa comunidade. É tudo bem a gente discordar, desde que a gente faça isso para fortalecer a nossa comunidade. Então, isso eu acho o brilhantismo da Bell Hooks. Ela não se colocava nesse lugar essencialista, né? Ou seja, a mulher preta não é um bloco monolítico, fechado. Existem pluralidades de mulheres negras, né? Então, e aí eu fecho aqui, gente, minha apresentação. Fechou aqui. Para falar isso, né? Esses aqui são os dizeres dela. Eu coloco o nome dela em letra maiúscula para honrá-la. Ela colocou em minúscula para honrar a sua bisavó e eu coloco em maiúscula para honrar a sua ancestralidade. É no amor que está o fim da opressão. Por isso, temos que ter a habilidade de receber felicidade. Isso eu digo, gente, porque muitas vezes a gente se vê num poço de alegria e a gente sente tanta culpa. A gente não acredita que aquilo está acontecendo, porque é tanta desgraça com o nosso povo, que quando a gente experimenta o que a branquitude já tem há muito tempo, a gente se sente tão culpada. Eu estou falando de uma graduação que você faz. Eu estou falando de você poder fazer uma viagem. Eu estou falando de você ter uma conta bancária que você consegue comer. Estou falando do mínimo. A branquitude tem casa na praia, casa no campo, onde mais? Casa na cidade, né? Eu morei em Ubatuba e eu via o quanto a branquitude estava, gente, pelo amor de Deus, feliz, assim. Então, que a gente possa ter esse direito à felicidade. Tá bom? E aí eu deixo aqui meu LinkedIn, Monique Prado,
Para quem quiser me procurar nas redes, também vai me encontrar com o Monique Prado. Agradeço a escutativa de vocês. Muito obrigada, Monique Prado. Acredito que todas e todos aqui ficaríamos até amanhã te ouvindo. Que delícia. Obrigada. Parabéns por essa pesquisa. E obrigada, Ana Carol, por persistir para que ela viesse.